O Vale do Rio do Peixe, onde iniciou a Perdigão, foi ocupado somente a partir de 1916, com o fim da Guerra do Contestado, e após muita negociação, ao final da qual as terras da região conflituosa passaram a pertencer ao estado de Santa Catarina. A antiga região do Contestado interessou os imigrantes porque, além de próprias para o cultivo de vários gêneros alimentícios, aquelas terras eram vizinhas da estrada de ferro recém-construída, que facilitaria o comércio dos produtos regionais. Foi neste fluxo de imigrantes vindos do Rio Grande do Sul que as famílias que fundariam a Perdigão chegaram à região. Os irmãos Ângelo e Pedro Ponzoni, Giovanni e Ricardo Brandalize chegaram ao Vale do Rio do Peixe e adquiriram terras à beira da estrada de ferro, no atual município de Videira. Os sócios estabeleceram um pequeno negócio de secos e molhados inaugurado em Vila das Perdizes no ano de 1934, às margens do Rio do Peixe. O armazém com o nome de Ponzoni, Brandalize e Cia foi o início da empresa que daria origem à Perdigão. Em 1960, ainda com um trabalho manual, a empresa processava cerca de 120 aves por semana. Com um desejo de industrialização, a empresa enviou um técnico para os Estados Unidos, com o objetivo de trazer praticidade e agilidade à sua produção. E houve resultados. Em um teste experimental, o número de aves por semana aumentou 317%. As aves abatidas eram transportadas para São Paulo. Em pouco mais de 5 anos, a empresa atingiu a meta de 1.500 frangos abatidos por dia. Nas épocas de final de ano, além dos suínos, frangos e bovinos, abatiam-se coelhos, ovelhas, cabritos, patos e perus, também comercializados em São Paulo. Em 1955, para solucionar o problema do transporte, os proprietários decidiram criar seu próprio meio de transporte, inicialmente com caminhões, chamado Expresso Perdigão. Entretanto, as rodovias estavam precárias e não havia refrigeração nos caminhões. Então a Perdigão resolveu transportar seus produtos perecíveis de avião entre Videira e São Paulo. Foi assim que, em 1957, adquiriu 2 aviões Douglas DC-3, com capacidade para transportar 3 toneladas de carga por viagem. Apesar da rapidez dos aviões, o Expresso Perdigão continuou a existir e a crescer. Com a modernização das estradas de rodagem, patrocinada pelo governo de Juscelino Kubitschek, e com a chegada das câmaras frigoríficas, o transporte terrestre por caminhões passou a ser econômica e tecnicamente mais interessante para a Perdigão do que a manutenção dos velhos aviões, que foram desativados e vendidos posteriormente. Entre 1956 e 1958, houve uma reestruturação administrativa, quando a empresa passou-se a chamar Perdigão S.A., Comércio e Indústria. Foi também nesta ocasião que o controle acionário e a direção passaram praticamente para a família Brandalize. Desde sua fundação até meados da década de 70, a Perdigão multiplicou suas atividades industriais e comerciais, quase exclusivamente dentro do município de Videira, sendo a principal responsável pelo desenvolvimento e benfeitorias do município, tanto na cidade como na zona rural. Além da expansão em território nacional, a Perdigão, em 1976, é uma das pioneiras na exportação de carne de frango do Brasil, cujo destino é a Arábia Saudita. Com o final da década de 80, terminou também o primeiro ciclo expansionista do grupo. Em 10 anos, a Perdigão ganhou diversas colocações no ranking das maiores empresas brasileiras. Seu faturamento passou para a ordem de 510 milhões por ano e contava com um quadro de funcionários com mais de 16 mil pessoas. Junto com as aquisições da década de 70 e 80, a Perdigão acumulou uma série de problemas. Transformou-se num gigante de difícil administração, com muitas dívidas assumidas, mas mesmo assim houve sucesso. Segundo relatos pessoais de um antigo morador da cidade de Videira, a empresa já havia consolidado o nome Perdigão em meio aos anos 80. Segundo ele, relatou que as condições de trabalho
eram razoáveis. Não havia fiscalização em relação às horas diárias de trabalho dos funcionários e que normalmente duravam 12 horas. A empresa não oferecia as refeições para seus colaboradores. Era preciso levar marmitas e se acomodar em uma praça próxima à empresa. Uma curiosidade evidenciada pelo antigo morador é que em 1982, a Perdigão não pagou seus funcionários com dinheiro. Eles eram pagos com uma espécie de vale, que era um pagamento próprio da empresa, o qual só poderia ser utilizado em determinados lugares. Após esse crescimento, a Perdigão ainda existe e ela é, junto com a Sadia, parte da BRF e está em 11 estados brasileiros.